Fala, meus amados, sejam todos muito bem-vindos ao sexto dia do Retiro Digital. Vamos que vamos, seguindo aqui na programação. Hoje nós vamos falar sobre a ativação do nível monádico e a descoberta da maestria. Dois pontos extremamente importantes, né? Vamos iniciar aí com a questão da ativação do nível monádico. A maioria das pessoas acaba entendendo a constituição do ser humano apenas como uma constituição trina, né? Os corpos da personalidade sendo mente, emoção e corpo físico. Mas nessa visão aqui que nós estamos trazendo dentro do Retiro Digital, a intenção de fato é trazer com maior profundidade, né, o conhecimento que existe acerca da constituição do ser humano e a partir disso trazer muitos pontos de reflexão, muitos pontos de aprofundamento, de prática também, principalmente para que vocês possam ativar o máximo da identidade de vocês aqui para a vivência do propósito aqui nessa terra, tá bem? Então vamos que vamos, começar com o boot hoje, fazer aquela nossa oração visualizada para que o dia seja mais potencializado. Então encontra um lugarzinho tranquilo aí onde você está, encosta, relaxa um pouco, fecha os seus olhos, respira fundo. Mais 2 vezes, escuta o som da chuva. Mais uma vez. A Ti rendemos graças, Pai, porque a Sua presença entre nós é maravilhosa. Mais um dia iniciado, com a possibilidade de imitarmos o Seu movimento, que é um movimento criativo. Assim como o Senhor, assim como nós fomos criados, nós exercemos o domínio sobre essa faculdade da criação e agradecemos essa oportunidade de estarmos aqui vivos, respirando, podendo criar coisas boas nessa terra, Senhor. E nesse momento eu faço uma reverência diante do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus governa o meu espírito governa a minha alma governa o meu corpo, e meu corpo governa sobre todas as energias debaixo do céu e sobre a terra. Que o meu ser desfrute plenamente de tudo que Deus criou para mim e para os meus irmãos. Nesse momento eu me visualizo em frente a uma fonte de água sagrada, uma fonte de água que sana toda a sede. E eu começo a me despir, peça a peça de roupa, eu começo a me despir de cada uma delas e deixar elas no chão. Até que eu me vejo completamente nu na frente dessa fonte. Eu visualizo isso, eu percebo o som, o cheiro, a textura dessa situação. E lentamente eu vou me encaminhando para dentro dessa fonte. Coloco primeiro os meus pés, continuo andando adiante e a fonte é cada vez mais profunda. E essa água já passa da minha cintura e eu continuo caminhando para dentro da fonte, cada vez mais profundo. Eu vejo essa água indo até o meu pescoço e eu continuo andando em frente até que eu submerjo completamente dentro dessa fonte. Eu sinto o chão sumir dos meus pés e eu já não vejo mais o topo, não vejo mais o céu. Estou completamente submerso nessa fonte e eu flutuo, relaxo profundamente dentro dessa fonte. Respiro. E dentro dessa fonte, eu começo a perceber que cada célula do meu corpo inicia um processo de limpeza, de dentro para fora. Uma leve poeira que se encontrava em cima de cada célula começa a se desfazer com o toque dessa água sagrada.
Essa água começa a limpar e purificar todas as minhas células físicas, energéticas, emocionais e mentais. E eu continuo flutuando dentro dessas águas, sentindo o meu corpo completamente relaxado, completamente limpo, entregue a essa experiência. Eu consigo sentir até a temperatura da água. Eu consigo sentir aquela sujeira, aquela crosta que estava presa em mim se desprendendo. Eu consigo sentir cada coisa. E eu fico cada vez mais e mais relaxado dentro dessa água que aqui de dentro parece ser infinita. Que maravilha. Nesse momento eu começo a sentir totalmente limpo, totalmente novo, todas as coisas dentro de mim. O meu pensamento, a minha emoção, a minha energia, o meu corpo se colocam de uma forma totalmente renovada e pronta para a vida. E nesse momento eu renovo a minha aliança com a fonte divina, com a fonte suprema. Eu renovo a minha missão e o meu propósito de transbordar esse amor da fonte aqui na Terra. Eu me reconecto com esse propósito de todas as almas dessa Terra e me coloco a serviço para que essa fonte, através de mim, transborde todos os seus códigos de luz. E nesse momento eu vejo o meu corpo diante dessa sagrada fonte e percebendo que essa água que me foi dada por essa fonte está transbordando na vida de muitas outras pessoas. E eu vejo as pessoas fazendo fila para tomar daquela água. E eu simplesmente entrego de todo o meu coração toda essa sabedoria que passa através de mim e que vem diretamente da fonte. Eu entrego para muitas pessoas, dezenas de pessoas, centenas de pessoas, milhares de pessoas começam a desfrutar dessa água que vem da fonte e passa através do meu coração. Eu visualizo essa situação acontecendo nesse momento. Nesse momento, visualizando esse transbordo, visualizando essa energia que passa através de mim e chega a outras pessoas, eu respiro fundo, abro um sorriso, esfrego as mãos e falo, já é. Já é, meu povo, já é. É assim que funciona. Seguimos então, dentro do retiro, todos bem? Todos tranquilos? Coloca aí uma hashtag tô vivo só para saber como é que você tá. E a intenção da nossa aula de hoje é realmente aprimorar esse nível de visualização. Usar de fato isso que é a nossa tela mental, que é o nosso córtex pré-frontal. Como usar realmente essa ferramenta, essa tecnologia profunda que nós temos e não dispomos, né? Acabamos não nos utilizando. Então, aqui, a intenção dessa aula é a ativação do nível monádico e a descoberta da maestria. O que é o nível monádico? Vamos começar contextualizando. O que é o nível monádico? Dentro de um esquema setenário, tá? Quando a gente vai procurar no ensinamento espiritual, a maioria das divisões da constituição do ser humano, quando o ensinamento espiritual ele fala sobre o que o ser humano é formado, qual a constituição dele, existem dois esquemas que existem dentro da instrução espiritual tradicional. O primeiro é um sistema trino e o segundo é um sistema setenário. Um sistema trino é quando eles dividem o ser humano em 3 partes. E um sistema setenário é quando o ser humano é dividido em 7 partes.
Então aqui no Retiro Digital nós estamos dando um olhar mais aprofundado para isso, certo? E a nossa intenção é fazer com que você compreenda qual que é o sistema setenário. Como que o ser humano ele existe em 7 níveis e planos diferentes, tá bem? Quais os níveis que nós mais conhecemos hoje? Nós conhecemos os níveis físico-energético, emocional e mental. São os 3 níveis no qual nós temos mais aprofundamento, mais conhecimento a respeito, certo? Então, é muito comum, se eu falo para você sobre corpo físico, energia, emoção e pensamento, você consegue entender bem qual a linguagem e assimilar isso com muita facilidade, porque já são níveis e planos que são conhecidos. Mas quando nós começamos a aprofundar isso, e a partir do 4º dia do Retiro Digital, a gente já veio falando sobre ativação do nível da alma. Ontem nós falamos sobre ativação do nível espiritual, né? Que é o 4º e o 5º nível dessa constituição do ser humano, segundo o ensinamento espiritual. E agora nós estamos entrando no 6º nível, que é o nível monádico. Então, a mônada, esse núcleo que o ser humano se expressa, ele se expressa dentro de um plano muito mais profundo, que é isso que nós chamamos de 6º plano, ou plano monádico. Então nós existimos enquanto uma mônada. O que é uma mônada? A mônada, a palavra mônada, ela vem de monos, ela vem de certo? Então, dentro de todo esse caminho espiritual, a mônada seria realmente o que pode ser chamado de espírito, ok? Isso é a primeira coisa que pode ser chamada de espírito dentro da nossa Constituição. Por quê? Qual que é a diferença entre espírito e alma? Olha, não estava planejando isso daqui, mas essa aula vai ser pesada, tá? Então preste atenção nisso, porque você vai vendo que a cada aula a coisa vai ficando um pouquinho mais complexa, tá? Mas eu vou tentar trazer de forma mais simples possível. Então qual que é a diferença entre alma e espírito? Alma é o reflexo do espírito, aqui numa maior densidade, num nível mais denso de expressão, ok? Então a alma ela é um reflexo do espírito, assim como o nosso ego é um reflexo da nossa alma. Presta bastante atenção, tá? Vai com calma, sem ansiedade, porque eu sei que isso pode ser muito fora do eixo do nosso comum pensamento, tá bem? Então presta bastante atenção nisso daqui. A mônada, quando ela está lá no 6º plano, nesse plano espiritual, profundamente espiritual, ela existe dentro de uma conexão com o plano divino. Tá? A mônada ela está totalmente conectada com o plano divino. E aí, a mônada ela não consegue, ela é tão pura, presta atenção nisso, ela é tão pura, ela é tão profunda, que ela não consegue se expressar em níveis densos. A mônada ela não tem possibilidade de estar presente no nível material, no nível emocional, no nível mental. Ela não tem essa possibilidade, porque ela é muito pura, ela não consegue descer para esses níveis. Então o que ela faz? Lá desse nível quase divino, ela joga um raio que atravessa os planos, ok? E aí esse raio, que é um reflexo da mônada, vira a alma. Prestou atenção? Esse raio que a mônada emite, que rasga os planos, cria a alma. E aí a alma, ela consegue se manifestar em planos mais densos. Não é que nem a mônada. Ela perde um pouco dessa pureza da mônada, se comprime e vem viver uma vida um pouco mais grosseira nas dimensões mais densas, certo? E aí a alma olha para baixo, para os outros planos que são mais densos ainda e fala, olha, eu também não consigo descer tanto assim. Então a alma, a partir da 4ª dimensão, do 4º plano de existência, ela joga um raio e esse raio desce rasgando os planos mais densos, e quando ele chega na 3ª dimensão, que é essa dimensão que a gente conhece muito bem, ela se cristaliza em um ego, em uma individualidade, certo? Qual que é o trabalho do ser humano? O trabalho do ser humano é fazer um caminho de retorno, ir ativando cada um desses níveis, percebe? Porque aí você vai entendendo, vai compreendendo profundamente o que você é de fato. Entende? É uma subida, é uma escada.
Então, o nível monádico, ele é muito, muito profundo. É um nível que nós chamamos hoje de nível espiritual. É o que nós podemos chamar de espírito, porque no contato com a sua mônada, preste atenção nisso, no contato, quando você estabelece o contato com a sua mônada, é quando você estabeleceu o primeiro contato com a divindade infinita. Ok? Você realmente fez o primeiro contato com ela. Porque a mônada nada mais é do que uma expressão de algo ainda mais profundo, que é a sua própria divindade interna. Beleza? Então, somente no nível monádico que nós temos o contato com isso que é mais profundo. E é onde, a partir disso, nós começamos a flertar com isso que é a iluminação, com isso que é o nirvana, com isso que é moksha, com isso que é a salvação. Né? Dependendo da linha, você tem nomes diferentes. No hinduísmo é chamado de moksha, libertação. No budismo é o nirvana, é a libertação. Aqui no cristianismo é a salvação. Percebe? São vários nomes para a mesma coisa. Mas você vai entender, principalmente na aula de amanhã, que a iluminação ela é muito mais simples do que se parece. Né? Não existem possibilidades de você não ser iluminado. É muito louco isso, cara. É muito louco. Porque a iluminação nada mais é do que a conscientização das coisas. A profunda conscientização. E Buda falava muito, né, que a primeira coisa que você faz quando você se ilumina de fato é você dar risada. Quando você se conscientiza das coisas como elas são, e existem duas formas disso, você pode se conscientizar definitivamente, e aí realmente você vira um Buda, um Cristo, um Krishna, ok? Ou você tem lapsos de iluminação, onde você se faz muito consciente, a sua consciência expande de uma forma gigantesca e depois ela retorna. Você tem uma experiência profunda com Deus. E essas experiências vêm a partir do quê? Da ativação monádica. Então essa aula começou um pouco pesada, né? Esotericamente falando, mas a gente vai simplificar um pouco agora. Então, só para contextualizar um pouco o que é mônada. Então, mônada é o nível mais profundo ainda da nossa existência. É o 6º nível. Beleza? Então, assim, primeiro nível é o físico-energético, segundo nível é o emocional. Terceiro nível é o nível mental. Quarto nível é o nível anímico, onde está a manifestação da nossa alma. Quinto nível é o nível espiritual, onde é manifestado o que é chamado de corpo de luz, tá bem? O 6º nível é o nível monádico, beleza? E o 7º nível é o nível divino. Então todas essas aulas do retiro, elas foram criadas de uma forma que você entenda dia a dia qual que é a constituição do ser humano segundo o ensinamento espiritual. Tá? E o ensinamento espiritual, não um ensinamento específico, mas o ensinamento que é da história humana, ok? A história oculta humana. Então esse ensinamento ele sempre foi passado, primeiro oralmente, depois em pequenos grupos que não podiam aparecer. Então hoje isso está disponível para vocês. E eu estou trazendo isso daqui para vocês entenderem melhor do que o ser humano é constituído, tá bem? Então, nós entendemos quais são os níveis, beleza? E nesse nível nós estamos fazendo a ativação do campo monádico. Como que a gente vai fazer isso? Aí eu retorno na questão da conclusão, porque qual é o nome da aula de hoje? A ativação do nível monádico e a descoberta da maestria. Quando você começa a ter esse contato, você começa a entender profundamente a potencialidade que existe dentro de você. E a partir do momento em que você reconhece, tá? Você reconhece essa potencialidade, você ativa o seu nível de maestria. E uma das coisas mais, como eu posso dizer, que mais representam que você está em contato com esse verdadeiro nível de maestria do seu ser, significa o quê? Que você tem a possibilidade, você usa a ferramenta da cocriação. O que é a ferramenta da cocriação? É você entender que você é um ser co-criador por natureza e que o tempo todo você está criando realidades, tá? Se você não tá... Aí é uma boa notícia, tá? Se você tá vivendo uma vida de merda hoje, que você acha uma bosta, literalmente, você fala, cara, minha vida tá horrível, tudo desarrumado, tudo desarranjado, eu tenho uma excelente notícia para você. Isso é culpa sua. Porque você é um ser co-criador e você criou essa vida para você.
tá? Aí você fala, nossa, cara, mas você fala assim na minha lata, sem nem me oferecer um cafezinho, sem nem me pagar um lanche na padaria. É, cara, eu falo, porque isso é uma excelente notícia. Porque da mesma forma que você criou essa vida que você não está gostando hoje, você pode criar a vida que você vai curtir. Como que você faz isso? Usando a ferramenta que a gente tem usado todos os dias aqui no Retiro Digital, que é o boot mental. O que é o boot mental? É uma oração visualizada, cara. Então, o que significa? O que demonstra para mim hoje, quando eu conheço alguma pessoa? O que demonstra para mim que ela está flertando com esse nível monádico, com esse nível de maestria dela? Que ela usa o poder de visualização para criar a sua realidade. A pessoa que usa essa ferramenta, ela já demonstra uma afinidade com esse processo de descoberta da sua maestria. Então essa pessoa ela já está um pouco mais consciente do que só aquela pessoa que fez o contato espiritual. A pessoa que fez o contato só espiritual, ela está o quê? Ela está sentindo qual que é a missão dela. Ela está abrindo, expandindo o coração. Aqui, a partir do 5º nível que a gente trabalhou ontem, o que ela está fazendo? Ela está destravando todos os bloqueios para que ela manifeste a missão. Aqui ela sente. Antes dessa região, antes de ser ativado aqui a região do coração, a região da alma, o ser humano ele não tem capacidade de entender qual que é a missão dele. Ele tem muitas ideias mentais, tá? A respeito de o que ele tem que fazer aqui na Terra, mas nenhuma delas tem a ver com a missão de fato. A pessoa, o ser humano aqui nessa Terra, ele só consegue ter contato com a missão dele a partir do momento em que ele experiencia essa região, que ele faz essa ativação anímica, que ele entra em contato com a alma dele. Aí ele sente qual que é a missão. E aí ele continua subindo essa energia. Aqui ele só sentiu. Aqui ele vai começar a manifestar essa missão. Ele vai começar a ensinar outras pessoas, a transmitir a mensagem dele. Sacou? É manifestação. E aqui, ele continua vivendo isso, ele vai impulsionando a energia para cima e aqui ele atinge o nível de maestria. Ele realmente percebeu que aquilo que ele estava fazendo está criando um impacto no mundo. Que ele virou um instrutor, que ele virou uma pessoa que é um canal de transbordo de uma energia de instrução. Não é que ele é um instrutor, um orientador, um professor, mas ele é um canal de uma energia de instrução. E essa energia que passa através dele toca muitas outras pessoas e vai ajudando elas dentro do processo de despertar. Sacou como que funciona? Então, essa pessoa que já está flertando com esse nível, ela faz esse exercício que a gente faz todos os dias aqui no Retiro Digital. Por quê? Ela entende uma coisa que a ciência diz hoje. O que a ciência diz hoje? Que o cérebro humano ele não faz diferença entre o que é realidade e o que é imaginário. Você pega essa parada para você? Você dá conta de assumir isso? Porque se você der conta de assumir uma parada dessa na sua vida, o jogo muda. O jogo muda. Porque primeiro, você vai perceber o quanto de situações que você tem imaginado com esse poderoso cérebro que você tem e que estão trazendo a total ruína para a sua vida hoje. Você vai entender o porquê que sua vida está só descendo a ladeira. Entende? Você tem tanto potencial dentro de você, você se vê como uma pessoa tão boa, com tantas coisas para oferecer, mas o que acontece? A vida continua descendo a ladeira e você não entende por quê. Sacou? E é exatamente por isso. Você tem que fazer esse contato com o que é real, cara. E não ficar com as suas ideinhas. Quando você entender que o que você está imaginando, o teu cérebro está interpretando como real o tempo todo, você vai ter que pegar uma raiva disso, cara. Você vai ter que pegar um ódio tão grande disso. Porque senão você não vai mudar. Entende? Você está criando o tempo todo a tua realidade. E aí você usa a tua imaginação, que é um poder absurdo de criação de realidade. A tua imaginação cria a tua realidade e você fica só pensando besteira o tempo inteiro, o tempo inteiro. O que vai acontecer? Você sempre vai ficar frustrado. Porque você tem um potencial gigantesco na mão, mas você não consegue ter resultado. Entende? Por quê? Você deixa a tua mente totalmente descontrolada. Você deixa esse poder totalmente desgovernado. E aí, a vida que é criada
a partir disso, você não pode reclamar, porque o poder está na sua mão, só que você não está dando a direção. Então o que a gente faz todo dia aqui no Retiro Digital é exatamente fazer o boot, é o quê? Usar toda a nossa potencialidade imaginativa ao nosso favor para criar a realidade que a gente deseja viver. Hoje, no boot de hoje, quando a gente fechou os olhos, o que a gente fez? A gente fez lá o contato com a fonte, fez aquela purificação, liberação de todas as coisas negativas para que a gente sinta o renovo, pedimos, né, aqueles 3 poderes do divino que sempre estão se renovando, que é a misericórdia, a graça e o amor. Fizemos contato com isso, depois imaginamos ali a gente na frente da fonte e a fonte canalizando água, transbordando água através de nós para dezenas, centenas, milhares de pessoas. É isso, cara. É você usar isso daqui, você fechar os olhos e usar essa sua tela mental para criar uma realidade. Porque o teu cérebro não faz diferença entre o que você está imaginando e o que você realmente está vivendo. Quando você entende isso, você passa a criar dentro da sua tela mental e sentir aquilo no seu presente momento, como se já fosse real. Sentir, tá? Só pensar não adianta, você tem que sentir verdadeiramente aquilo, como se já fosse real. Aquilo começa a magnetizar e começa a criar uma nova realidade para você. Então, da mesma forma que você criou uma realidade que hoje você não gosta, você pode reassumir essa potência, canalizar ela e usar ela diretamente para onde você sente que precisa. O que você quer da sua vida nesse momento? Cria isso com a tua mente e sente. Por isso que nós falamos, oração é uma oração. A oração tem que ser de coração, visualizada. Ela é metrificada dentro da sua mente. Você cria aquele contexto. E aí você nutre aquilo com a tua emoção. Você, nossa, eu sinto que já é real. Eu vejo que já é real. Entende? Você traz um sorriso. Por que a gente traz um sorriso no final? Para realmente canalizar a energia em cima daquilo. Depois você solta. Joga para o universo aquilo e vamos trabalhar. Bora para cima. Entendeu? Então, nesse momento, para você realmente usar isso que é a descoberta da sua maestria, é usando o teu poder de visualização para dar direção para a sua vida. O que você quer? Mostra para o universo o que você quer. Porque é muito louco. Tudo aquilo que a gente tem medo fica muito presente na nossa mente. E aí eu vou te dar uma dica. Se você quer ter medo de alguma coisa, tenha medo de ter uma relação incrível com o seu parceiro ou com a sua parceira. Tenha medo de dar uma criação maravilhosa para os seus filhos. Tenha medo de ficar muito rico ajudando as pessoas. Tenha medo desse tipo de coisa. Por quê? O medo ele é atrativo. O medo ele atrai. Tudo que eu tenho medo, tudo que eu fico grilado na minha cabeça, eu atraio. Então, por exemplo, eu tenho um sonho aqui de que alguém vai fazer um certo mal para mim. Eu penso, se eu continuo carregando isso e reimaginando isso na minha vida desperta, o que eu estou fazendo? Eu estou com medo e eu estou repetindo esse padrão, eu estou atraindo isso para mim. Eu estou realmente trazendo aquela pessoa que vai fazer alguma coisa contra mim para mais perto de mim, com aquela situação que vai me trazer um problema. Por quê? Eu estou canalizando isso através do medo. Sacou? Agora, se eu deixo na minha mente aquele pensamento firme do que eu quero executar aqui a partir da minha missão nessa terra, que é impactar dezenas, centenas, milhares de pessoas, se todo o tempo eu estou caminhando para esse foco, não tem como dar errado, entende? Aí vem aquele dito, né, do Maomé, que eu já citei aqui algumas vezes. Se a montanha não vem até Maomé, Maomé vai até a montanha. Entende? Se eu estou com foco fechado em uma coisa, certo de que aquilo vai dar certo, e eu caminho na execução, continuo agindo naquela direção, não tem como dar errado. Você entende isso? É pesado isso daqui que eu estou falando. Pode parecer muito simples, mas é a realidade, cara. É a realidade. Uma vez eu assisti um filme com o The Rock, né? Aquele cara fortão, grandão, Dwayne Johnson, né? E aí era um filme onde, tipo, no começo do filme ele era gordinho e tal, todo zoado. E a molecada da escola zoava muito ele, né? Fazia muito bullying. E aí você tinha um cara lá, um cara que era bem baixinho, assim, pequenininho, eu esqueci o nome dele. Ele é um comediante muito engraçado.
E aí ele é o cara mais popular da escola e todo mundo, tipo assim, todo mundo acredita que ele vai ser um cara de muito sucesso quando ele for mais velho, né? E aí passa 20 anos, os caras se encontram, né? E aí esse que tava todo zoado, que era cheio de bullying e tal, o cara tá bombadão, né? Chega o The Rock lá, o Dwayne Johnson, bombadão, fortão. E o cara que tava com promessa de sucesso acaba se ferrando na vida, vira um contador, né? Nada contra contadores, mas virou um contador e tava muito frustrado na vida dele. E aí quando ele viu o The Rock, ele fala, cara, como que você ficou desse tamanho? Como que isso aconteceu? Que não sei o quê. Aí o cara responde assim, meu, é muito simples, velho. Sabe o que eu fiz? Você quer saber o que eu fiz? Foi muito fácil. Aí ele fala, nossa, então me conta, o que você fez? Ele, eu malhei 5 horas por dia, todos os dias, nos últimos 20 anos. Não é fácil? É fácil, é simples, cara. Na verdade não é fácil, é simples. Não é algo simples? Malhar, se você malhar pelos próximos 20 anos, todos os dias, 5 horas por dia, você vai ficar um monstro. É simples, mas não é fácil. Não é verdade? É muito simples de você entender isso que você tem que fazer, mas não é fácil de fazer. Porque vai ter dias que você não vai acordar com disposição. Vai ter dias que vai estar chovendo, como está hoje. Entende? Você não vai querer treinar. Entende? Então é muito fácil você ignorar o que é simples. As coisas na vida, elas são simples. Se a gente aprende o mecanismo, é só a gente repetir, e repetir, e repetir, e repetir. Faz sentido para vocês? Então assim, a técnica de hoje, eu vou gravar um vídeo explicando ela com um pouco mais de profundidade, certo? E o que você vai fazer nessa técnica de hoje? A técnica proposta pelo Retiro Digital. É a 6ª técnica que eu estou te entregando aqui no Retiro. Você vai fazer uma meditação de visualização, certo? Eu sei que muitas pessoas têm muita dificuldade com visualização. Eu tive muita dificuldade quando eu comecei a praticar visualização. Mas isso é o quê? É uma habilidade que se desenvolve. Sacou? Se você não fizer, você não vai aprender. Então você vai encontrar um lugar confortável na sua cadeira, vai fazer algumas respirações profundas e vai fazer como a gente fez no boot, certo? Se você não viu nenhum dos boots, entra em alguma das aulas do Retiro Digital e assiste o que é o boot. Nós fechamos os olhos, nós respiramos, fazemos ali uma oração, vendo aquilo, vendo o que nós estamos falando, mentalizando aquilo que nós estamos falando. E aí o que você vai visualizar, tá? Esse é o exercício de hoje. Você vai visualizar o que você quer fazer da sua vida, qual que é a tua missão. Você tem que imaginar você já vivendo daquilo que você ama. Eu quero que você visualize, preste atenção nisso, visualize você já vivendo a sua missão, você já vivendo daquilo que você ama. Então vamos supor, que nem eu estava conversando com a Leila que está aqui presente. A Leila falou que queria trabalhar com adolescentes, certo? Leila, visualiza você já trabalhando com adolescentes. Quantas? Quantos adolescentes? Dezenas, centenas, milhares? Veja isso acontecendo, veja as crianças brincando ao seu redor, dando risada, eles dando depoimentos, os pais dando depoimentos, falando acerca do seu trabalho, e aí como que você se sente quando eles falam, nossa, o seu trabalho foi incrível, como que você se sente? Já veja aquilo como uma realidade. Entra naquela visualização, curte, sente aquilo na tua emoção, sabe? Às vezes você vai querer até chorar, chora. Quanto mais real for, quanto mais você entrar na emoção da visualização, melhor. Porque você traz isso para mais próximo de você. Então essa é a técnica de hoje, tá bem? É a técnica da cocriação. Eu vou gravar um vídeo específico explicando essa técnica no detalhe para vocês. Vou postar tanto no meu IGTV quanto lá dentro do grupo do Retiro Digital no Telegram, tá bem? Se você não faz parte ainda do grupo do Telegram, clica no link da minha bio, toca lá, tá? Pega o dedinho, toca no link da bio e entra lá dentro do grupo, tá bom? Lá a gente bate um papo um pouco mais íntimo a respeito de tudo isso, beleza? Então você tem a técnica da cocriação. Se você quiser um exemplo, vale a pena você assistir alguma aula anterior do Retiro Digital para entender como que a gente faz o boot e visualizar aquela situação, a situação que demonstre já que você está vivendo daquilo que você ama, que você está vivendo de fato aquilo que você sente que é a sua missão nessa terra, sacou? É isso que você vai visualizar.
E a partir disso você vai estar usando esse nível de maestria que você tem, que é o seu contato com o nível monádico, onde tudo já está pronto, onde tudo já é possível, tá? Qualquer realidade que você deseja já está manifestada a partir do poder monádico. Então você tem que assumir essa potencialidade, tá bem? Isso aí é um trabalho individual. Eu estou te dando aqui o impulso, mas você precisa assumir, você precisa só aceitar o seu poder. Que doideira isso que eu estou te falando. Você não tem que desenvolver o poder, você já tem todo o poder dentro de você. Você só precisa assumir isso. E como que faz para assumir? Derruba todas as tuas crenças negativas. Derruba todas as tuas crenças limitantes e começa a visualizar essa realidade. Começa a trazer ela para mais perto de você, tá bem? Tamo junto, família. Muita gratidão aí pela presença de cada um de vocês. Fico feliz pra caramba em poder compartilhar todo esse material, todo esse conteúdo. Espero que esteja ajudando bastante, porque aqui não é motivacional, também não é teoria. São trabalhos ativacionais que nós estamos fazendo aqui dentro do Retiro, tá bem? Então, pratica. Não adianta só você vir aqui absorver esse conhecimento se você não praticar, tá bem? A prática das técnicas é muito, muito importante. Então hoje também eu vou postar, tanto aqui no Instagram quanto no Telegram, um checklist, tá bem? E aí você vai ver tudo que nós estamos praticando dentro desse retiro digital, tá bem? Galerinha, um excelente dia para cada um de vocês, lindo sábado aí, bom final de semana, tamo junto. Amanhã a gente retorna aí na parte da manhã com o 7º e último dia do retiro digital. Último dia porque eu vou te dar a última técnica, mas amanhã eu tenho uma surpresinha especial para você, pra gente colocar tudo isso para circular e realmente ativar uma nova vida, né? Uma vida que caminha na direção das 4 liberdades e na vivência do nosso propósito aqui na Terra. Tamo junto? Grande abraço para vocês, fiquem com Deus e a gente se vê na próxima, se Deus quiser.